Então, oitavo ano, a gente viu no vídeo passado a média aritmética simples, né? Agora a gente vai ver a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada geralmente é aquela que tem pesos. Eu já coloquei um exemplo aqui, ó, pra vocês entenderem direitinho como é que vai ficar a situação. Olhem só, a média aritmética simples, a gente soma tudo e divide pelo total. O exemplo que eu dei da idade, da turma de vocês, né, das notas, do time de vôlei que a gente fez aí, né, soma as 6 idades, divide por 6, soma as 6 alturas, divide por 6. Agora a média ponderada é aquela média básica que tem pesos. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que algum de vocês fez uma prova aí no colégio, vocês fizeram 3 provas, português, matemática e inglês. Cada uma dessas provas valia 10 pontos. Aí você tirou 8 em português, 6 em matemática e 7 em inglês. Só que essas provas tinham peso. Português tinha peso 3, matemática tinha peso 2, inglês peso 1. Essa questão de peso, ela é muito utilizada em concursos, vestibulares, né? De acordo com o curso que você vai fazer. É muito comum o cálculo ser feito assim. Então, olha o que é que a gente vai fazer. A gente vai fazer o somatório das notas. Por mais que você esteja fazendo 3 provas, português, matemática e inglês, você não vai dividir o resultado, não é por 3. Olha o que é que acontece. Como você tirou 8 em português e ela tem peso 3, é como se você tivesse feito 3 provas de português e tirado 8 em cada uma. Então, a gente faz 8 vezes 3, que vai dar 24. Você tirou 6 em matemática, mas o peso é 2. É como se você tivesse feito 2 provas de matemática e tirado 6 em cada uma. Então, vai ser 6 vezes 2. Nós vamos ter 12. Você tirou 7 em inglês, mas o peso era 1. Então, é como se você tivesse feito uma prova só de inglês. Então, nós vamos fazer 7 vezes 1, 7. Na hora de tirar a média, o que a gente vai fazer? Essa média que eu estou calculando é a média ponderada, não é a simples. Nós vamos somar todos os resultados que você obteve aqui dessa multiplicação. Então, 24 mais 12 mais 7. E vamos dividir, não é por 3 que você fez 3 provas. A gente soma os pesos. É como se você tivesse feito 3 de português, 2 de matemática e 1 de inglês. Então, 3 e 2, 5 e 1, 6. É como se você tivesse feito, então, 6 provas. E sua nota foi multiplicada. Então, a diferença em relação à média simples é essa aí, tá? Tomar cuidado. Então, a gente vai somar aqui. 24 com 12 dá 36, né? 36 com 7, 43. Então, nós vamos dividir 43 por 6. Ao dividir 43 por 6, olha aqui, ó, vai dar 7. 7 vezes 6, 42. Para 43, 1. Se eu quiser continuar, eu vou colocar um 0 e uma vírgula. 10 por 6 vai dar 1 e sobra 4. E aí, uma casa depois da vírgula já tá bom, tá? Então, a sua média, ela foi aproximadamente 7,1. Então, no resultado final desse concurso, dessa disputa que você participou dessas 3 matérias, é como se você tivesse tirado 7,1 em 10, tá? É o cálculo que é feito. Para você melhorar bastante essa média, enquanto maior for o peso, é onde você tem que tentar tirar uma nota maior, porque sua nota vai ser multiplicada, triplicada, duplicada, de acordo com o peso. Se você tivesse tirado um 9 aqui de português, um 8 aqui de matemática, que tem um peso maior do que inglês, né? Sua média subiria muito, seria 8, 9, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o cálculo da média ponderada. Agora, vocês vão pegar na apostila de vocês, na página 5, onde está escrito média ponderada. Já é a apostila volume 2, tá? A gente vai acompanhar, porque tem um tanto de coisa para completar aí, ó. Nós vamos completar isso tudo.
E aí vocês já vão treinando mais um cálculo aí de média ponderada. Então, peguem, por favor, a apostila na página 5. Então, na página 5, nós temos uma tabela. Vamos entender essa tabela. Ela mostra o primeiro semestre, as notas de provas, trabalho e participação, e o segundo semestre. E lá em cima, nesse parágrafo aqui, vocês vão ler aí, ele disse que cada prova tem peso 3 e o trabalho e a participação tem peso 2. Então, se tem esse peso, nós vamos multiplicar essas notas, ou por 3 ou por 2. Aí, o que ele falou na letra A? Eu vou respondendo, vocês vão pausando o vídeo aí e completando a apostila de vocês. O que significa dizer que a nota de cada prova tem peso 3 e que as notas do trabalho e de participação têm peso 2? Então, peso 3 significa que é como se ele tivesse feito 3 provas iguais e tirado aquela mesma nota. E peso 2 é como se ele tivesse feito 2 trabalhos ou 2 participações e tirado a mesma nota. Então, essa é a resposta da letra A. Vamos pausando aí e completando a apostila. Letra B, ele fala assim: qual é a soma de todas as notas do primeiro semestre, considerando os pesos? Então, no primeiro semestre, olha aqui a letra B, ele tirou na prova 1, 8. Como prova tem peso 3, nós vamos fazer 8 vezes 3, 24. Na prova 2, ele tirou 8,4. Como a prova tem peso 3, nós vamos fazer aqui, ó, 8,4 vezes 3, 12 vão 1, 3 vezes 8, 24 e 1, 25. Uma casa depois da vírgula. 25,2. Ele tirou 6 no trabalho, mas o trabalho tem peso 2, então 6 vezes 2, 12. E ele tirou 5 na participação. Participação também tem peso 2, ó. Então, 5 vezes 2, 10. Então, quando ele pede qual é a soma de todas as notas, então nós vamos somar esses 4 resultados aqui. Vírgula embaixo de vírgula, e nós vamos encontrar 71,2. Aí, vírgula completa com 0, vírgula completa com 0, vírgula completa com 0, tá? Vírgula embaixo e vírgula, eu vou pedir para vocês fazerem a continha aí. Mas a soma vai dar isso aí. Quando chega na letra C, ele pergunta assim: por quanto devemos dividir a soma das notas do primeiro semestre? Eu sei que ele teve 2 provas, um trabalho e uma participação. 4 coisas. Mas nós não vamos dividir por 4, porque ela tem peso. Se aqui tem peso 3, a prova é como se ele tivesse feito 3 provas aqui, 3 provas aqui, 2 trabalhos e 2 participações. Então, 3 e 3, 6, e 2, 8, e 2, 10. Então, a gente vai dividir esse resultado por 10, não é por 4, porque ele fez 4 coisas. E finalizando, letra D, ele pede qual foi a média das notas do primeiro semestre. Então, a soma total deu 71,2, nós vamos dividir isso por 10. A gente já aprendeu que dividir por 10, basta caminhar uma casa para a esquerda. Aí, nós vamos ter um resultado de 7,12. Então, as 4 letras do primeiro exercício aí, A, B, C, D, já estão prontas. E nós temos uma faixazinha verde aí, tá? Dando um resumozinho do que é média ponderada. Agora a gente vai fazer letra E, F e G, que vai ser com relação ao segundo semestre. Quando chega na letra E, ele pede para calcular a média das notas do segundo semestre. Então, vamos lá na letra E. Nós vamos olhar agora aqui, ó, segundo semestre. Na prova 1, ele tirou 6,4, mas ela tinha peso 3. Então, nós vamos multiplicar 6,4 por 3, né? Nós vamos encontrar 19,2. Na prova 2, ele tirou 6,2, mas o peso também é 3. Então, nós vamos fazer 6,2 vezes 3 e vamos encontrar 18,6. Ele tirou 7,4 no trabalho, mas o trabalho tem peso
2. Então, o que nós vamos encontrar aqui? 14,8. E ele tirou 8 de participação. Só que participação também tem peso 2. Então, 8 vezes 2, 16. Vírgula embaixo de vírgula. Então, que no 16 você vai pôr uma vírgula, completar com 0. Então, na hora que somar isso tudo aqui, nós vamos encontrar 68,6. Eu vou pedir vocês para no cantinho da apostila aí, ó, nesse espacinho branco aí, ó, vocês façam vírgula embaixo de vírgula e confiram se vai dar isso aí. Mas ele pediu para tirar a média. Então, na hora de tirar a média do segundo semestre, eu vou pegar a soma total, que foi 68,6, como a gente fez no primeiro semestre. Dividir por 10. Não é por 4, é como se ele tivesse 3 provas aqui, 3 aqui, 2 trabalhos e 2 participações. 10